Fui convidado para falar sobre a Aquabrito, contar um pouco da sua história, fazer uma resenha daquilo que foi o passado e que é o presente desta empresa. A Aquabrito foi fundada em 1918 por um senhor chamado Aquiles de Brito, daí que se chama Aquabrito. O ACH são as iniciais de Aquiles. Esse indivíduo foi contabilista durante vários anos numa empresa chamada Claus Schweder, que foi fundada em 1887 por dois alemães. Foi fundada no Porto. Essa empresa floresceu e criou, foi pioneira no mercado dos sabonetes e perfumes em Portugal e funcionou sempre no Porto entre 1887 e 1914. Com a Primeira Guerra Mundial, os alemães saíram do país e em 1918 abandonaram a empresa, as instalações, tudo. Em 1918, o Aquiles Brito, que era o contabilista, achou por bem, percebeu que havia mercado e, portanto, achou por bem fundar uma empresa, fundou a Aquabrito. Mais tarde, o capital e a massa falida da empresa Claus Schweder foi à praça, ele comprou, daí que a Aquabrito tem as suas raízes em 1887. Foi uma empresa que foi evoluindo, foi, como disse, pioneira no fabrico de sabonetes, águas de colónia e perfumes em Portugal. É bom pensar-se que em 1887 e mesmo no início do século XX os hábitos de higiene não eram o que são hoje, aquilo a que estamos habituados, e portanto o sabonete era um bem de luxo, utilizava-se mais sabão do que propriamente sabonete, os perfumes estavam a aparecer também e portanto toda a construção da empresa teve como base e como alicerce aquilo que foram produtos novos, novidades para a época. Foi acompanhando o decorrer dos tempos, partiu à conquista também dos mercados ultramarinos, de alguma forma massificou-se, no sentido de que começou a produzir sabonetes e os restantes bens e produtos que foram, enfim, comercializados de forma genérica no país e no ultramar. E eu dava agora um salto no tempo para 74, 25 de abril de 74. Portanto, falamos de uma empresa que nessa data tinha cerca de 300 e tal trabalhadores, quase 400 trabalhadores, e que apostou sempre claramente no mercado nacional, entendendo-se por mercado nacional também as ex-colónias. Com o 25 de Abril perdeu esses mercados e, portanto, passou a ter como mercado único aquilo que chamamos hoje Portugal, portanto, Portugal continental. As exportações para fora dos países lusófonos não existiam na altura e, portanto, digamos que houve que redimensionar a empresa e que acingir às necessidades do Portugal continental. Inícios dos anos 80 entram as grandes multinacionais no mercado nacional e, portanto, mais uma vez teve que haver uma adaptação por parte de uma empresa antiga e com toda esta história. Entra também a moderna distribuição e, portanto, há aqui mais uma vez dificuldades por parte desta empresa, como de muitas outras, em se adaptar a novos conceitos, a novas formas de estar na distribuição e de colocar os seus produtos no mercado. E eu daria o salto a seguir para o início dos anos 2000, portanto, século XXI. Foi a altura em que fui convidado para vir para a empresa e quando aqui cheguei fizemos e começámos a fazer uma análise da empresa nas suas várias facetas, portanto, quer em termos de equipamentos, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de produtos, quer depois uma análise de mercado para percebermos onde é que nos podíamos posicionar. Quando começámos a analisar a empresa nessa altura, começamos a perceber que estávamos, eu diria, grosso modo, dependentes daquilo que é o mass market, ou seja, dos produtos que comercializamos nas grandes superfícies. Nós, na altura, em 2001,
tínhamos um volume de faturação de cerca de 2.300.000 euros e exportávamos 9% desse volume constituíam exportações. Tudo o resto, portanto, era vendido diretamente para o mercado nacional. Na avaliação que fizemos, percebemos também que o nosso grau de dependência dessa grande distribuição era muito grande e tínhamos como concorrentes, enfim, as grandes multinacionais, ou seja, os concorrentes que têm competidores capazes, que têm uma massa crítica muito superior à nossa e, portanto, todo um manancial e um potencial que nós não temos enquanto pequena empresa portuguesa. Devo também referir que em 2001 tínhamos cerca de 45 funcionários para esse volume de negócios. Já agora, e para depois não se perderem no raciocínio, quando estiverem a ouvir estas palavras, hoje somos 30 funcionários, temos um volume de, portanto, em fecho de 2005, um volume semelhante, 2.277.000 euros, e quase 40% de exportação. Portanto, conseguimos aqui uma inflexão brutal. Estamos a falar de exportação e de exportação de produtos de mais-valia, de valor acrescentado, portanto, com margens muito diferentes. Essa análise levou-nos também a perceber que era possível, a médio prazo, a curto, médio prazo, encetarmos um processo de internacionalização. Com quê? Com produtos de valor acrescentado e com produtos que a concorrência não fazia. Daí que tivéssemos ido buscar o nosso acervo histórico, porque esta empresa teve uma litografia durante muitos anos, muitas dezenas de anos, toda uma série de recursos, digamos assim, que estavam parados e que são genuínos. E começamos aquilo que já outros tinham começado anos atrás. Começamos a tentar dinamizar a Claus Porto, como forma de dar a conhecer a Aquabrito, por um lado, e por outro lado, também como forma de colocar no mercado produtos de valor acrescentado, de mais-valia, com design, enfim. Fizemos-lo como? Fizemos-lo recorrendo a um parceiro estrangeiro, que era o nosso distribuidor nos Estados Unidos da América, a LAF, com o qual estabelecemos um acordo de parceria para o desenvolvimento e para a comercialização dos produtos. Ou seja, fomos buscar o know-how que eles tinham de cerca de 10, 12 anos de experiência. Nós não tínhamos, éramos só produtores, não estávamos habituados a comercializar, não sabíamos o que era o mundo, digamos assim, da distribuição neste tipo de segmento de mercado. Portanto, fizemos uma aliança com quem sabia mais do que nós. Pensámos também uma outra coisa que pareceu-nos muito claro, muito óbvio. Se os nossos produtos tinham aceitação em mercados como o mercado americano, que é um mercado extremamente competitivo e onde estão todas as grandes empresas, teriam que ter aceitação no resto do mundo e teriam que ter aceitação também em Portugal. E, portanto, o que fizemos foi, sentimos a necessidade, no fundo, de dar a conhecer essa mais-valia desta empresa em Portugal. Portanto, montamos também uma estratégia de comunicação que passou muito por apelar a este sentimento português, tão português, de mostrar que também sabemos fazer coisas boas e que temos coisas boas neste país, e de alguma forma espicaçar a comunicação social, mostrando o que é que os colegas no estrangeiro falavam de nós. Não é? No fundo foi um pouco isso, e se acreditamos, como acreditamos no produto, que são produtos bons e produtos de mais-valia, fizemos-lo da forma mais simples possível, que foi fazer chegar o produto às redações para que vissem, provassem, experimentassem, sem dizer nada, nós nunca fizemos um press release, nunca fizemos uma newsletter, não utilizamos, digamos que estes instrumentos normais da comunicação hoje em dia. Tentamos com que tudo seja feito de forma muito sentida, muito vivida e muito diferenciadora daquilo que existe.